Muito boa noite a todos. Quero agradecer ao irmão Laser pela música. E as coisas da tecnologia às vezes são assim mesmo, não é? Eu dizia hoje para o irmão Janderson que eu não sou assim muito especialista nessas coisas. E há algum tempo atrás eu ia fazer um encerramento de uma semana de teologia. E então, durante aquela semana, todo mundo havia usado o PowerPoint. E o rapaz que estava coordenando essas coisas me perguntou se eu ia usar o PowerPoint. E eu disse, não, apenas the power. No points. Only the power. Muito bem, queridos, quero agradecer a música ajustada perfeitamente com aquilo que vamos discutir hoje de noite. Eu tenho uma grande apreciação pelo Evangelho de João e tenho uma série de tópicos ligados a esse Evangelho. E o tópico dessa noite vem do capítulo 4, mas antes de analisar o capítulo 4, é a figura da mulher samaritana que aparece aqui. Capítulo 4, é dito que Jesus tinha que passar pela Samaria. Não era uma necessidade geográfica. Os judeus não faziam aquele caminho, mas Jesus, por razão que ele deixa claro mais tarde, encontra-se com essa mulher. E deixou ele a Judeia, capítulo 4, verso 3 em diante, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. E cansado da viagem, assentara-se Jesus à fonte por volta da hora sexta. E então, nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Muito bem, o capítulo 4, ele corresponde a um paralelo com o capítulo 3. No capítulo 3, você se lembra que o personagem dali é Nicodemos, capítulo 3, capítulo 4, a mulher samaritana. Existe entre essas duas figuras um extraordinário quadro de opostos. Primeira diferença é que ele é homem, ela é mulher, ele é judeu, ela é samaritana, ele é líder religioso, representante da austera teologia farisaica, a outra é uma semi-ignorante. O melhor da moralidade da época, a mulher samaritana, uma mulher promíscua, membro da sofisticada elite, Nicodemos, ela uma marginalizada dentro do sistema religioso desse tempo. Ele vem de noite, ela vem de dia. Ele havia marcado um appointment, ele havia marcado uma entrevista com Cristo. Com ela, aparentemente, o encontro se dá por acaso. Nicodemos sabe algo da identidade de Jesus Cristo. Ela não suspeita de quem ele seja. A Nicodemos, Jesus confronta com uma demanda. É necessário nascer de novo. A mulher samaritana, Jesus dirige uma oferta. Se você quiser, você pode beber da água e nunca mais ter sede. Os dois não poderiam ser mais diferentes. A primeira leitura, nós temos a impressão de que estas são histórias de Nicodemos e da mulher samaritana. Contudo, estas não são narrativas sobre Nicodemos ou a mulher samaritana. Estas são representações daquilo que Deus oferece. Aqui o que nós temos é uma forma de se apresentar Jesus Cristo. E Jesus está com isso dizendo, com esses dois extremos, dentro do quadro social religioso do tempo. Aqui nós vemos dois extremos. E Jesus está dizendo que ninguém é excluído, a não ser os que se excluem. Estão entendendo o que eu quero dizer? Ninguém é excluído, a não ser aqueles que resolvem se excluir. Aqui o ministério de Cristo, de um lado, repreende a justiça
própria de Nicodemos, bem como, do outro lado, a indulgente promiscuidade da samaritana. E o que nós temos, afinal, é o triunfo da graça de Deus, que nos busca a todos e que nos redime a todos. Junto ao poço, a conversação junto ao poço de Jacó é iniciada por Cristo. O simples fato de que Jesus se dirige a uma mulher, e ela, além disso, samaritana, ela é tomada de surpresa, de tal forma que, em admiração, quase em estado de choque, ela diz: e como você é um judeu se dirige a mim, que sou mulher samaritana. Jesus aqui, irmãos, se eleva acima de 2 tabus bem definidos na sociedade em que ele viveu. Ele, como homem, arrisca-se a estar sozinho com esta mulher, tornando-se assim vulnerável a acusações de impropriedade. Pois os homens não conversavam em público com as mulheres, nem os maridos conversavam em público com a sua esposa. Mesmo nas reuniões religiosas, as mulheres tinham uma área específica para elas no templo. O estatuto social da mulher na época dizia que a mulher não podia tomar nenhuma iniciativa sem permissão de uma figura masculina. Pai, irmão, esposo. A mulher não podia pedir divórcio ou fazer um voto. As mulheres constavam na lista das propriedades do marido como se fosse um outro objeto, como casas, terra, servos. Elas podiam ser vendidas. Não herdavam do marido ou do pai, a menos que não houvesse nenhum homem na família. Os judeus diziam que era melhor ensinar promiscuidade a uma filha do que ensinar a Torá, a lei, para uma filha, nesse caso. Melhor era enterrar a Torá, melhor era enterrar a lei do que ensiná-la a uma mulher. Eu hoje falava com os amigos sobre essa meditação matinal do ano que vem que eu escrevi. E no dia da mulher do ano que vem, se você tiver a meditação, você vai encontrar um texto que eu escrevi falando das mulheres. E eu menciono de que no Brasil nós temos umas 200 ONGs, um número delas é dirigido por mulheres, e as mulheres dão de 10-0 nos homens hoje, como diretoras disso aí, a sensibilidade, a graça feminina. Você já imaginou um mundo sem mulher? Bom, em primeiro lugar, que você não teria nascido. Essa é a primeira verdade. Mas eu termino dizendo de que as mulheres, elas perdem para os homens numa única circunstância. Os homens alegam que têm mais neurônios, é verdade, mas as mulheres têm um número maior de sinapses, que significa as conexões do cérebro da mulher, o que dá a ela uma enorme vantagem em termos da sua própria intuição, aspectos emocionais, psicológicos. Mas eu dizia, terminando aquela meditação lá do ano que vem, eu dizia que as mulheres só perdem para os homens numa circunstância. E esta é quando as mulheres tentam imitar os homens, aí elas perdem. Um modelo de administração feminina que se desenvolveu depois da Segunda Guerra Mundial, em que as mulheres tentaram imitar o modelo militar de administração e liderança, e aí elas perdem. Nesse tempo, as mulheres não tinham os recursos que as conquistas que elas têm feito, alcançado hoje. Eu disse que Jesus aqui violou 2 tabus bem definidos na sua sociedade. Em primeiro lugar, ele se encontra com essa mulher, se tornando vulnerável à acusação de impropriedade. E, em segundo lugar, ele, judeu, falar com uma samaritana. Como uma nota editorial, o verso 9 disse, porque os judeus não falavam, não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos eram judeus híbridos. Eles eram uma linhagem impura de judeus que havia se casado com estrangeiros, ou das nações vizinhas, ou mesmo com estrangeiros que haviam sido levados para essa região quando as tribos de Israel foram cativas pela Assíria no ano 722. Os samaritanos
rejeitaram Jerusalém como centro da religião, do culto, e eles edificaram o seu próprio templo no Monte Gerizim, na Samaria. Eles ensinavam que Gerizim era o monte onde Abraão havia sacrificado, ou pelo menos se disposto a sacrificar Isaque no monte. Esse era o monte onde Melquisedeque havia se encontrado com Abraão. E eles se tornaram uma nação separada pelos judeus. Eles eram considerados piores que os gentios. Havia um ódio amargo entre eles, ressentimento, preconceito, preconceito de raça, preconceito de gênero, preconceito de status social, preconceito de idade, são coisas comuns entre nós. O de raça é um dos mais fortes. E lembre-se que preconceito raramente pode ser vencido, porque ele não está baseado na lógica, e por isso ele não pode ser vencido pela razão. Jesus se eleva acima dos preconceitos. Jesus entra no terreno hostil, no terreno do herege, para ajudar os seus discípulos a entenderem que eram precisos vencer os preconceitos. Antes de você pensar nos preconceitos dos outros, eu vou nesse meu tópico de hoje, eu vou abrir várias janelas, mas eu vou voltar, depois da minha digressão, voltar para o meu tópico central. E aquela reunião que a gente teria com os jovens depois, eu vou incluir, porque eu faço aqui uma convergência. O tópico converge de fato para a reunião que nós teremos depois, então eu vou discutir já aqui à medida que nós avançamos. Mas eu dizia que antes de você pensar nos preconceitos dos outros, pense nos seus próprios, nos estereótipos com os quais você rotula as pessoas e as exclui. Eu fui departamental de jovens aqui da União Este há alguns anos atrás, há uns bons pares de anos, sabe? Pela era pré-jurássica, nesse tempo aí. E então eu visitei o IPAI naquela época, uma semana de oração, uma semana de koinonia, não me lembro muito bem o que eu estava fazendo ali, mas reuniões com os jovens, e eu me encontrei com um garoto que eu conhecia de outro lugar, conhecia a família dele, e ele estava estudando ali, e eu o encontro com o cabelo aqui no ombro, e então eu lhe pergunto se tudo ia bem, e ele me disse que não. Ele estava sendo expulso do colégio, e eu perguntei por quê, e ele disse: essa escola está cheia de fanáticos, estão me expulsando por causa do meu cabelo. E então eu lhe disse: é provável que você esteja certo, é provável que essa escola esteja cheia de fanáticos, como você diz, mas eu gostaria que você lembrasse que há fanáticos do cabelo comprido, mas há também os fanáticos do cabelo curto. Ou o inverso, fanáticos do cabelo curto e fanáticos do cabelo comprido. Há fanáticos do vestido curto e há fanáticos do vestido comprido. Há fanáticos em favor da moda e há fanáticos contra a moda. Há fanáticos em favor dos adornos e há fanáticos contra eles. Há fanáticos do legalismo e há fanáticos contra o legalismo. Há fanáticos do vegetarianismo e há fanáticos dos churrascos. Há fanáticos da direita, ultraconservadores, e aos fanáticos da esquerda, dos descompromissados e progressistas liberais. Que tipo de fanático é você? Qual é a diferença entre esses dois tipos de fanáticos? Em geral, nós pensamos em fanatismo sempre do outro lado. O fanático é o outro. Qual a diferença entre eles? Não há nenhuma diferença. Todos eles sofrem da mesma enfermidade. Todos eles têm o seu próprio método de salvação. Uns acham que é fazendo, outros acham que é não fazendo. Os que não fazem se julgam superiores aos que fazem, como se julgassem mais santos.
outros se julgam mais livres. Nossa tragédia é sempre atribuir fanatismo ao lado oposto, sem reconhecer a nossa própria doença, o nosso próprio fanatismo, excluindo aqueles sobre quem nós passamos julgamento. E assim nos isolamos nos nossos pequenos guetos, como os judeus e os samaritanos. E curioso, entre os judeus e samaritanos havia uma enorme barreira. Os judeus achavam que se assentar ao lado de um samaritano era uma razão de morte, assim como você morre de câncer, de acidente de carro, ou você morre de um ataque cardíaco, assentar-se do lado de um samaritano era razão de morte. Eles achavam que comer o pão de um samaritano era pior do que comer carne de porco. As mulheres dos samaritanos eram vistas como vermes impuros. O testemunho deles não valia ou valiam nas cortes. E se diziam, os judeus diziam ainda que eles não poderiam guardar uma criança órfã. Não seria permitido. O curioso e o trágico é que nós lemos nessa história que, e além de irônico, é que fica claro aqui que divisões existem entre pessoas religiosas. Na história do texto, Jesus se eleva acima da mentalidade de gueto. Verso 6 diz que era a hora sexta, meio-dia no calendário judaico. Esse era 12 horas, meio-dia, mas um momento exato. O lugar exato no calendário de Deus. Referência diz ainda que essa mulher samaritana veio buscar água. Isso faz referência, ainda disse que ela veio sozinha. Sugere que algo a respeito dessa mulher. Meio-dia, provavelmente o horário calculado por ela para não se encontrar com ninguém. Devemos lembrar que as mulheres ocidentais executavam essas atividades em conjunto, em grupo. Isso indica que provavelmente essa mulher, com ela ninguém se associava. Era uma marginalizada. Lembra que eu mencionei ontem? Essa extraordinária maneira de Cristo de ver as pessoas. Jesus viu as pessoas de um ângulo completamente diferente. Algum tempo atrás eu escrevi de que Jesus chamou gente passando por cima da celebridade dos seus dias, do farisaísmo, do templo dos saduceus. Jesus escolheu gente muito comum. E eu dizia naquilo que escrevi que se Jesus tivesse me consultado, eu vou mencionar isso amanhã, eu teria desaprovado todos os nomes que ele escolheu aí. Mas era a sua forma de ver, sua forma de tratar as pessoas. Jesus tratou os cegos, aleijados, marginalizados, impuros como príncipes. Sua extraordinária forma de alcançar as pessoas. Jesus sistematicamente mostrou-se amigo daqueles que não tinham amigos. Falava com quem ninguém falava. Ele pede então a essa marginalizada, Jesus pede um copo de água, um gole de água, um dever quase religioso entre os orientais. A diplomacia de Jesus é extraordinária. Quando ela lhe nega o insignificante favor, graciosamente ele se eleva acima da recusa. E faz então dela a oportunidade para lhe oferecer um dom infinitamente superior. Cansado, sedento, ele encontra, como ele se encontra, as suas necessidades podem esperar, se ele puder alcançar. Jesus se comportou assim, viu as oportunidades para se conectar com as pessoas. Eu menciono numa outra coisa que escrevi, que Jesus viu oportunidade, Jesus viu ouro na lama. Oportunidade extraordinária de se comunicar, de ver nos fragmentos humanos, ver as oportunidades que Deus pode ter. Ele então convida a mulher a beber da água viva, a saciar a sede por relacionamento que haviam levado essa mulher a um comportamento promíscuo. Ele convida a mulher a beber de uma fonte mais profunda, muito além do sexo barato.
Hoje, essa mulher eu digo aí mais adiante que essa mulher não é apenas uma samaritana, ela é um ser humano típico. Milhões de pessoas hoje vivem consumidos pela febre, que nos aperta e destrói, buscando satisfação em cisternas vazias. A nossa filosofia hoje básica é a filosofia do hedonismo, a filosofia de milhões, o estilo de vida ocidental do Ocidente secularizado. O nosso mundo tornou-se uma igreja, pregadores, tentando vender um outro evangelho, claro. Insistindo que você precisa de determinadas comodidades para poder se realizar na vida. Nossa busca por materialismo e facilidades materiais, Jesus viu essas coisas de um outro ângulo. Para muitas pessoas, ganhar dinheiro, uma pesquisa foi feita entre 200 mil graduandos nas universidades americanas, de diferentes cursos. E a pergunta era, qual a sua prioridade? 80% respondeu dinheiro. Ganhar dinheiro para quê? Para satisfazer necessidades falsas, criadas pela propaganda. E na tentativa de satisfazer as necessidades falsas, artificialmente criadas, eles se tornam mais vazios daquilo que realmente é realidade real. Milhões de outros fizeram do sexo a sua idolatria. O mundo virou um grande circo. A grande necessidade para a autorrealização é vista como o sexo. Vivemos num ambiente saturado de sexo. Nenhuma conversa, nenhuma propaganda, nenhum relacionamento, em qualquer nível que não esteja nessa dimensão muito superficial dos instintos. Vivemos no clímax saturado por apelos sensuais. Mentalidade playboy que tomou conta do mundo, como se o sexo fosse a única realidade que existe. Mas devemos lembrar que o homem começa pela cabeça e não pelo sexo. O homem permanece pelo espírito e não pela carne. Assim Jesus ensinou. Se nossa realização dependesse do sexo, como alguns insistem, então as prostitutas profissionais seriam as pessoas mais bem ajustadas da sociedade. E este não é o caso. Eu gostaria de lembrar a você, algum tempo atrás, eu traduzi um texto que eu acho belíssimo, O Valor da Virgindade. Não me dirijo apenas às meninas aqui, estou falando para os dois lados, porque nós pensamos, quando se fala em virgindade, nós estamos falando apenas das mulheres. Não é assim. O valor da virgindade. Eu traduzi isso aqui, adaptei e eu entreguei, preparei muito antes, eu entreguei para minha filha, quando ela completou 15 anos. Em primeiro lugar, 10 razões ligadas ao valor da virgindade. Primeiro, ela honra a sabedoria e o desígnio e a ordem do Criador. 2, ela é símbolo de uma exclusiva aliança com Jesus Cristo. 3, ela preza a pureza como um tesouro precioso para ser preservado e protegido. 4, ela rejeita o cinismo e a zombaria, dos quais tratam a inocência como se ela fosse ignorância. 5, ela retém para uma pessoa amada, exclusiva, aquilo que apropriadamente pertence a ela. 6, ela repudia a noção de que o amor e o relacionamento requerem expressão sexual para a sua realização. 7, ela ganha domínio sobre a sensualidade e assim abre a possibilidade para mais alta realização sexual. 8, ela rejeita a tentativa da invasão da alma, a qual a perda da castidade permite. Eu faço um parágrafo aqui. Sexo pré-marital é a porta que se abre para o sexo extraconjugal. 8, ela rejeita a tentativa de invasão da alma, a qual a perda da castidade permite. 9, ela caminha a vereda que evita contrair outros traços corruptores de um mundo em decomposição.
e finalmente ela perde. Ela exerce 10, ela exerce autocontrole, o qual sustenta um pleno sentimento de autoestima, de valor e de respeito próprio. Vivemos hoje nesse tempo, prefigurado por essa figura aqui dos dias de Cristo. Aos rapazes, eu diria que o grande perigo hoje do mundo masculino, há vários perigos. Um deles é essa mentalidade do Dom Juan. Eu fiz uma palestra para os homens lá no NASP algum tempo atrás, apenas para os homens. E a minha esposa fez uma palestra lá do outro lado para as mulheres. E falando aos homens, eu disse que, segundo James Dobson, a chave para a sustentação das famílias está nas mãos dos homens. Mas a minha tese é de que os homens estão sendo despreparados, os homens estão sendo conduzidos de tal forma que eles vão falhar na vida matrimonial. Por quê? Porque eles adotaram a filosofia do Dom Juan. O Dom Juan é uma figura trágica do Lord Byron, que não consegue se fixar no modelo. E aí ele busca em muitas aquilo que apenas seria encontrado numa. E se você analisar o que está acontecendo no mundo dos meninos, começando lá com a escola básica, o herói, nessa mentalidade, o herói é aquele que conquista muitas. E nessa idade de formação, os meninos acabam adotando essa mentalidade. E as conquistas passam a ser vistas como sendo uma pré-condição para ser aceito no grupo. E o que vai acontecer com isto? O que vai acontecer é que ele não vai conseguir se concentrar mais tarde no modelo. Pode escrever. Porque em todos os anos eu tenho visto isso. Todos esses anos de experiência pastoral eu tenho visto exatamente isto acontecer. Um outro problema além dessa adoção dessa mentalidade, que está presente lá desde a escola básica, onde os meninos tentam colocar no cinto o escalpo, como os índios faziam isso lá na América do passado, o escalpo das suas conquistas. Outro grande problema, não discutido com frequência, é o problema da pornografia. Um negócio de quase 60 bilhões de dólares. Os esgotos e o lado mais escuro da humanidade caída estão abertos em todas as partes. Fácil, disponível, venha você. A revista Time, de algum tempo, taxava a pornografia como a AIDS moral do nosso tempo. A pornografia estabelece aquilo que os psicólogos chamam de a lei do retorno decrescente, isso é, precisa de estímulos, ela vicia as pessoas como uma droga. Mais estímulos para se alcançar o mesmo resultado, a lei do retorno decrescente. Abre então as portas para o príncipe das trevas. Pornografia destruirá você. Destruirá sua capacidade de entender, de receber amor e de dar amor. Destruirá sua família. A pornografia torna as pessoas cínicas e vazias. O seu lado mais negro é que ela dá aos homens a impressão de que as mulheres gostam de ser tratadas assim. E dessa maneira, a bela criação de Deus é destruída e aviltada. Ellen White escreveu um belíssimo texto que está no volume 7 do Comentário Bíblico. Ela escreve: Deus separou o homem desde a eternidade para ser santo. E ela diz, e a voz dele, o eco da sua voz vem a nós hoje dizendo, mais alto, mais alto. E ela então pergunta qual deve ser a nossa resposta. Nossa resposta deve ser, em inglês ela escreve aquilo que nós não podemos traduzir da forma bela como ela coloca, yes, Lord. Resposta dos cristãos, yes, Lord. Still higher, mais alto ainda. Os cristãos devem viver por uma norma definida de moralidade. Essas coisas estão fechadas. Eu já decidi isso há muitos anos. Essa alternativa está fechada. Essa avenida foi fechada por mãos marcadas por cravos. A mulher samaritana é uma figura tão antiga quanto contemporânea. Ela
não é apenas uma típica samaritana, ela é um ser humano típico. Verso 10, Jesus responde e lhe disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Água é emblema de vida nas Escrituras. Salmo 36, 9 e 10. Símbolo de salvação. Salmo 44. Isaías 44, 3, 55, 1. Jeremias 2, 13, 17. Fala de fome de água. Imagina o tipo de linguagem que é colocada aqui. Fome, não sede, fome de água viva. A água viva várias vezes é mencionada no Antigo Testamento como símbolo de vida espiritual, que nunca se torna estagnada. A mulher, contudo, responde: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde está essa água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Jesus corrige a sua má compreensão de que a sua oferta tenha que ver com mera água física, mostrando que qualquer água ou qualquer beber de água ou dessa fonte, ou daquilo que essa fonte possa oferecer, vai voltar a ter sede. Contudo, da fonte da água que ele oferece, essa pessoa não terá mais sede. A diferença entre os dois tipos de águas é vista no efeito. Aquele que beber da água que eu lhe dou, nunca mais terá sede. E da natureza do doador, quem bebe dessa água voltará a ter sede. Nossas cisternas, amigos, irmãos, jovens, nossas cisternas são incapazes de satisfazer de maneira permanente. Nós podemos criar nossas idolatrias, mas afinal os ídolos são ídolos. A mulher ainda não entendeu, porque no verso 15, o que ela quer é tornar a vida mais confortável. Ela imagina que Jesus esteja falando de alguma água mágica, ou um recipiente, ou se colocada num recipiente, ela não terá mais o trabalho, o esforço. Senhor, dá-me desta água. Note que a essa altura, Jesus inverte os lados do balcão. A conversa começa com Jesus tendo a sede e a mulher tendo a água. A conversa termina com a mulher tendo a sede. É ela quem tem sede e Jesus quem tem a água. Dá-me desta água. A inversão é extraordinária. Senhor, dá-me desta água. Verso 16 introduz uma outra mudança drástica. Até aqui Jesus fora com ela até onde era possível ir com o Evangelho. Agora ele introduz as demandas da lei. Calvino e Lutero tinham ideias diferentes a respeito da lei. Lutero dizia que Deus tem duas palavras ao homem, uma expressa na lei, outra expressa no Evangelho. Calvino discordava, dizendo que Deus tem apenas uma palavra ao homem, e essa é a palavra do Evangelho. E ele perguntava então de maneira retórica: e o que é então a lei? E ele respondia: a lei é a face séria do Evangelho. A lei é a face séria do Evangelho. Jesus então diz, dentro da exigência do Evangelho: vá e chame o seu marido. Vá, chame o seu marido. Dois imperativos sem uma conjunção. Vá, chame o seu marido. O que indica a força daquilo que é solicitado. No verso 17, Jesus declara saber que ela não tem um esposo. Não é isso? Você disseste bem, você não tem um esposo. Então, por que ele teria feito esse pedido? Esse é precisamente o ponto. Jesus requer que ela faça exatamente o que ele sabe que ela não pode fazer. Jesus a força a pensar. Jesus, irmãos, amigos, era mestre em tirar a pessoa do auditório e colocá-la no palco. Ajudar a pessoa a pensar. Tal inabilidade revela a sua oportunidade de reconhecer o seu pecado, a sua culpa, ao pedir que ela busque o seu esposo. Jesus oferece à mulher a oportunidade da evasiva. O extraordinário em Cristo é isso, a maneira como ele permite que as pessoas se decidam. Ela podia pretender ter um esposo, não é isso? Poderia ter saído, ido embora.
Jesus deu a ela essa oportunidade. Mas Jesus também, ao mesmo tempo, lhe dá a oportunidade de reconhecer e confessar a sua condição. Ela não faz qualquer gesto para se retirar. A mulher permanece diante desse estranho judeu. Há algo extraordinário nela. Em nenhum momento ela ri. Em nenhum momento ela descrê da oferta, julgando-a absurda. Ela não volta as costas a Cristo, afastando-se com o seu cântaro. Ela não sai pretendendo, vou chamar meu marido, para se ver livre dessa pergunta incômoda. Passo a passo, Jesus ilumina suas trevas espirituais. Ao Jesus tocar num ponto, num aspecto sensível, numa das suas feridas, ela não tenta evadir, ela não tenta camuflar, ela não tenta racionalizar, ela não apresenta uma daquelas clássicas explosões de temperamento, e o que você tem a ver com a minha vida íntima e particular. Ela deixa cair a cabeça, os cabelos negros cobrem a sua face, talvez cobrem a lágrima que rola. Ela confessa então a sua vergonha, quase em lágrimas: eu não tenho marido. Ela tivera 5 maridos, 5 feridas não cicatrizadas, 5 desencantos, 5 príncipes que se tornaram sapos, 5 sonhos enterrados no deserto, onde ela esperou encontrar um jardim. Graciosamente, Jesus responde: você disse bem, quando você disse não tenho marido. O extraordinário é que essa mulher, ela representa um dos maiores tributos ao impacto de Cristo sobre as pessoas. Ela confessa a um estranho, praticamente, e a sua confissão a essa estranha figura, ela está nas Escrituras como um dos maiores e mais nobres tributos ao impacto de Cristo. Por outro lado, a sinceridade, o desejo de admitir e de confessar as nossas faltas são manifestações de genuinidade espiritual. Aquele que reconhece a doença já está parcialmente curado. Aquele que reconhece a doença está parcialmente curado. Eu fui pastor na igreja de Toronto. Ao lado da igreja estava aí uma seção dos alcoólatras anônimos. Eu chamava aquilo lá de a igreja da meia-noite, porque eles vinham tarde. Quando o nosso culto terminava, aqueles personagens começavam vindo das sombras. Eu tinha na minha igreja alguém que havia sido um membro dos alcoólatras anônimos no passado. E 1 ou 2 vezes eu fui àquelas reuniões dessa igreja da meia-noite. E eu ficava estarrecido ao ver que pessoas se levantavam e dizendo: eu sou José, eu sou um alcoólatra. Aí presentes estavam pessoas hispanas, alguns portugueses, alguns mexicanos. Eu sou José, meu nome é isso, e eu sou um alcoólatra. Eu tenho estado servindo como pastor por mais de 4 décadas. Não me lembro de ter visto nenhuma ocasião em que alguém se levantou e disse: olha, eu sou um pecador. Tenho visto muita gente dizer que ele é santo. Não é isso, pastor? Tenho visto gente reivindicar a sua santidade, baseada nisso ou naquilo, que ele faça ou que deixe de fazer. Nunca vi ninguém dizer: olha, eu sou pecador. Nós temos uma ideia errada de santidade. E amanhã de tarde eu quero tratar com isso aqui. Há alguns que pensam que até vamos chegar no momento onde a gente já está absolutamente sem nenhum... Já voltamos ao estado do Éden.
completamente errado. Verdadeira santidade. Eu tenho lá no NASP um amigo chamado Mabola. Mabola é um camarada lá, conhecido de alguns aqui. Mabola tem aqui mais de 1 metro de largura na sua caixa torácica. Eu chego perto dele e bato no peito assim dele. Quando ele trabalha lá em Arthur Nogueira, e eu vou por lá, e quando estou voltando com meu filho Maico, eu digo, Maico, vamos dar carona para uma bola. Enorme, músculos fortes, retesados. Eu digo, Maico, você vai para o banco de trás, é uma estradinha dessas carros de estrada que não tem lugar atrás, mas a gente dá um jeito de levar uma bola na frente. Eu digo, Maico, você vai para trás e você fica do meu lado para equilibrar, porque ele vai entrar do lado aí do carona, porque senão é capaz desse carro virar para o outro lado. Extraordinário físico tem aquele cavaleiro. Alguns cristãos estão pensando em se tornar mabolas espirituais. Sabe o que é isso para eles? Eles acham que eles estão fazendo halterofilismo. E que eles vão chegar a um ponto em que estão tão fortes que já não precisam mais de Cristo. Na verdade, um desses ministérios independentes disse aí, até quando vamos estar precisando de Cristo como nosso Salvador? Como se estivéssemos avançando para um ponto na história onde você vai estar andando com as suas baterias próprias. Errado. Verdadeira santificação, querido, não é você se tornar tão forte, ou pensar que você se tornou tão forte, que você não precisa mais de Cristo. Verdadeira santificação é a cada dia você admitir a sua fraqueza e reconhecer que você precisa dele. É isso aí. Mas alguns estão pensando em fazer halterofilismo espiritual, algum exercício. Verso 17, ela diz, vejo que tu és um profeta. Inicialmente ela vira Jesus apenas como um judeu, mas Jesus a foi cativando e conduzindo-a a ponto de oferecer a água viva. Jesus não apenas pode oferecer vida eterna no céu, Jesus pode oferecer qualidade de vida aqui, hoje, para você. Satisfazer a sua fome, sua sede, que talvez você esteja tentando resolver em outras cisternas. Se você estiver disposto a crer nele, se você se comprometer com ele e estiver disposto a ser o tipo de pessoa que ele deseja que você seja. Se você estiver disposto a fazer isso, então você pode reconhecer que o que a vida significa, a vida num outro nível, eu já mencionei isso anteriormente, se tornar detentor de um gozo intenso e permanente. Aquele que diz, Senhor Jesus, eu farei o que queres que tu queiras que eu faça. Viverei por tua graça o tipo de vida que queres que eu viva. Algo extraordinário acontecerá. Jesus torna a sua presença viva dentro daquele que o recebe. Note, no Evangelho de João, Jesus é aquilo que ele promete. Ele promete água, ele é a água. Ele promete pão, e ele diz, eu sou o pão. Ele promete vida eterna, ele diz, eu sou a vida eterna. Ele promete ressurreição, no outro lugar ele disse, aquele que crê em mim não morre. No outro lugar ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Estão percebendo? Existe uma indissolúvel convergência entre o dom e o doador. Você não pode ter o dom sem ter o doador. As duas coisas vão juntas. O último livro da Bíblia disse, quem tem sede venha e tome de graça da água da vida. Quem me segue não está em trevas, ele diz, tem a luz da vida. Muito bem, querido, meu desejo é que Deus o abençoe. Aquele que bebe dessa água nunca mais terá sede. Um permanente desejo de receber mais dessa água, mas não mais terá sede.
Eu vou convidar a Aline para... Eu pedi que ela cantasse hoje o mesmo hino que ela cantou ontem. Esse foi meu pedido, não foi ideia dela. Foi eu que pedi que ela fizesse assim. Preste novamente bastante atenção na letra desse hino. Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão, com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração e aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Ao viveres dias vazios, sem saber o futuro que enfrentarás, tu precisas de segurança, de um conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abra o teu coração e aceitar o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abra teu coração e aceitar o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Amanhã à tarde eu quero terminar o nossos poucos encontros aqui. Gostaríamos de ter mais tempo. Eu gostaria de falar de manhã sobre Cristo, de um ângulo que talvez você não tenha ouvido com alguma frequência. E de tarde eu gostaria de terminar com o título A Fraqueza da Graça. De que fraqueza podemos acusar a graça? A graça tem a mesma fraqueza do amor. Pode ser rejeitada. Assim como o amor mais puro, o amor mais íntegro, mais desinteressado pode ser rejeitado, assim é a graça. E eu vou citar alguns exemplos de pessoas que rejeitaram a graça. Judas é o colosso da rejeição da graça. O sacerdote dos dias de Cristo, o sumo sacerdote dos dias de Cristo, Pilatos, o homem que
percebeu a inocência de Cristo. Recebeu uma carta da esposa dele, não se envolva na questão desse justo. Mas isso não fez tomar uma decisão. Eu convido a você a receber o convite, a oferta, a água. Pilatos fez uma pergunta: o que eu vou fazer de Cristo? Eu que farei com isso? Essa é a pergunta hoje. Um dia a pergunta será inversa: o que ele vai fazer de mim? Deus abençoe você. Gostaria de se levantar para uma oração? Vamos orar. Senhor, nesta noite, mais uma vez, nós te louvamos por essa extraordinária revelação da tua graça na pessoa de Cristo, que alcançou cada pessoa, que considera cada ser humano de um valor extraordinário. O otimismo de Cristo é ver ouro na lama, atrair, transformar, colocar os seus braços ao nosso redor. E nós nos lembramos dessa noite, Senhor, lembramos a todos que Deus permite o retorno em qualquer lugar da estrada. Ao contrário dos departamentos de trânsito que nós conhecemos, o retorno pode ser feito em qualquer lugar, hoje mesmo. O Senhor abençoe a cada um de nós. Te pedimos no nome dele. O Senhor, justiça nossa. Amém.